falou, a semana passada, nós falamos um pouco sobre o juízo. Falamos que haveria um juízo, mas hoje nós vamos comprovar pela palavra de Deus se esse juízo já começou, se ele ainda vai começar, se ele está em andamento ou se ele vai demorar ainda. Quanto tempo falta para o juízo? É isso que a gente vai tentar entender agora, tá bom? Então, semana passada nós vimos que vai haver um juízo. A Bíblia deixa claro que haverá um juízo, que tanto os vivos como os mortos participarão desse juízo. Vimos que o juízo começa por aqueles que se dizem povo de Deus, por aqueles que se dizem evangélicos, cristãos, por aqueles que dizem que conhecem a verdade. O juízo começa por eles. Vivos e mortos participarão desse juízo, e vimos que esse juízo ocorre lá no céu. Mas hoje a gente vai tentar entender aqui e aprender juntos sobre o que dia que começa esse juízo. Porque a própria palavra diz que as coisas espirituais elas só se discernem espiritualmente, comparando as coisas espirituais com as mesmas coisas espirituais. E Isaías diz que nós devemos comparar a verdade de Deus, a sua palavra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pegando regra de um pouquinho, mais regra de um outro pedaço e assim sucessivamente. Vamos começar então. Deixa eu ver aqui. Muito bem. 7 anos e mais 62 semanas. Nós vamos estudar mais especificamente os capítulos 8 e 9 de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9. No capítulo 7 de Daniel, Daniel, que é o profeta que escreveu o livro que leva o seu nome, ele teve uma visão. Na verdade, todo o livro de Daniel, que contém 12 capítulos, ele é marcado por diversas visões. Daniel teve várias visões. Mas no capítulo 7 ele teve uma visão. Nessa visão ele viu 4 grandes animais que saíam do mar. O primeiro animal que ele viu foi esse daqui, ó, um leão alado. Ou seja, um leão com 2 asas de águia. Esse foi o primeiro animal que ele viu saindo do mar. O segundo foi um urso. Ele viu saindo do mar um urso. E o urso tinha 3 costelas na boca. 3 costelas. É que eu não achei um urso com 3 costelas, eu pus esse aqui. Mas o urso que ele viu saindo do mar tinha 3 costelas na boca. O terceiro animal que ele viu foi esse daqui, um leopardo com 4 cabeças e 2 pares de asas, ou seja, 4 asas de águia. Foi o terceiro animal que ele viu. O quarto animal, a imagem não está muito boa, mas as únicas palavras que o profeta Daniel encontrou para descrever o quarto animal foram, de acordo com como está revelado na Bíblia. Quando ele viu o quarto animal, ele descreve o quarto animal como sendo um animal terrível e espantoso. Bom, aqueles 3 primeiros animais a gente identifica, o leão, o urso, o leopardo, tudo bem. Apesar deles terem umas anomalias que não fazem parte do animal que a gente conhece, né? Um tem 4 cabeças, o outro anda com costela, o outro tem asa. Mas isso daqui é imaginário da nossa cabeça. A gente não sabe como que era esse animal e nem se ele se parecia com alguma coisa. Mas ele diz que era terrível e espantoso. Diz também que os chifres do animal e os dentes dele eram de ferro. Então esse foi o quarto animal. Agora a gente vai começar a entrar no assunto, que é no capítulo 8 de Daniel. Em Daniel, no capítulo 8, versículo 1, ele vem dizendo assim: no ano 3º do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Por que eu falei da visão de Daniel 7? Porque foi a visão que ele está mencionando aqui, ó. No 3º ano do rei Belsazar, ele teve uma visão depois daquela que ele teve no capítulo 7, que a gente viu agora dos 4 animais. Então, depois da visão dos 4 animais, ele teve mais uma, que é a que a gente vai ver agora. A visão que ele teve foi essa daqui, ó. Ele estava em uma cidade, e isso na visão. Na visão ele estava numa cidade chamada Suzã, que era da província de Elão. E ele estava junto às margens de um rio. E o nome desse rio era Ulai. Isso está sendo descrevido tudo, a gente vai ver depois. E quando ele estava aqui nessa paisagem aqui, ele viu um carneiro. Esse carneiro tinha 2 chifres, só que um chifre era maior que o outro. E o chifre que era maior nasceu depois do primeiro. Então ele tinha 2 chifres. Pode ver que esse daqui ó, não faz a voltinha, tá vendo? Esse só faz uma curva, esse daqui já faz uma voltinha. Então um dos chifres era maior que o outro. E ele viu que esse carneiro era muito forte e que ninguém podia ir contra esse carneiro, porque o carneiro era muito forte.
Mas de repente ele continuou olhando na visão e ele viu um outro animal, um bode peludo. E ele viu que esse bode tinha um chifre notável entre os olhos, um chifre grande. Ele viu também que esse bode chegou com toda a força e com toda a violência e defrontou contra o carneiro. E o ataque dele foi tão violento, que os 2 chifres do carneiro foram quebrados. O carneiro caiu sem força, os 2 chifres do carneiro foram quebrados. Mas depois que o bode derrubou o carneiro, o relato continua dizendo que o chifre do bode foi quebrado. E quando o chifre dele foi quebrado, nasceram 4 chifres no lugar. Então no lugar daquele chifre nasceu mais 4. E de um desses 4 chifres, nasceu um outro chifre, um 5º chifre ainda. Essa foi a visão que Daniel teve, no capítulo 8 de Daniel. No versículo 13 do mesmo capítulo, ali eu mostrei só o desenho, porque pra gente não precisar ficar lendo para ganhar um pouco de tempo, mas aquilo ali já é tudo que ele viu na visão. No versículo 13 ele diz assim, ó: depois ouvi um santo que falava. Então depois que ele viu essa visão, depois da visão do bode, do carneiro, ele viu um santo que estava falando. Eu entendo que esse santo é um anjo, né? Eu entendo que era um anjo. E a gente vai ver que realmente era um anjo, a gente vai ver. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, né? Aquele que falava. Então tinha um santo, um anjo que estava falando com ele, na visão, mostrando a visão para ele. De repente apareceu um outro anjo que começou a falar com esse anjo que estava falando com ele. E esse anjo que apareceu depois perguntou para o anjo que estava mostrando a visão para ele. Perguntou o seguinte: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Então esse outro anjo que apareceu na visão perguntou para ele: escuta, a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora vai durar até quando? Quanto tempo ela vai durar? E aí no versículo 14 vem a resposta, que é o tema-chave do assunto que nós estamos estudando. E aí então o anjo que falava com Daniel, olhou para Daniel e disse o seguinte para ele: ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. A pergunta foi: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então nessa visão, ele viu que o santuário, durante um tempo, seria pisado, ou seja, o cerimonialismo do santuário terrestre, o ritual, tudo que acontecia nele, perderia o sentido. Seria jogado por terra. Um determinado poder faria com que o ritual do santuário perdesse o seu significado para as pessoas. E aí o anjo perguntou: até quando vai durar isso daqui tudo? E aí então o anjo respondeu para ele: até 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário, o mesmo que seria pisado, conforme a gente viu no versículo 13, seria purificado. Purificado depois das 2.300 tardes e manhãs. Mas o que são tardes e manhãs? O que são tardes e manhãs? Ó, em Gênesis 1, 4, 5, em Gênesis 1, no capítulo 4, Gênesis capítulo 1, versículos 4 e 5, nós vemos aqui a descrição da criação por Deus no primeiro dia. E diz assim: viu Deus que a luz, no primeiro dia ele criou a luz, né? Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Olha que interessante. Nos versos referentes à criação dos demais dias, aquele foi o primeiro que a gente viu agora. Na criação referente aos demais dias está escrito o seguinte: houve tarde e manhã, o segundo dia. Isso no final de cada dia, quando ele terminava de criar cada dia, no final ele dizia: houve tarde e manhã, o segundo dia. Isso está no verso 8 de Gênesis 1. Houve tarde e manhã, o terceiro dia, verso 3. Houve tarde e manhã, o quarto dia, verso 19. Houve tarde e manhã, o quinto dia, verso 23. Houve tarde e manhã, o sexto dia, verso 31, todos de Gênesis 1. Em Gênesis 1 vem um relato da criação do mundo, de tudo que existe, inclusive de nós. Então, depois de cada dia que Deus criou, ele disse: houve tarde e houve manhã, o primeiro dia. Então, nós vimos aqui que uma tarde e uma manhã
compõe um dia de 24 horas. Agora, o mais interessante é que nós vemos em todos os relatos é que o dia sempre começa à tarde e não de manhã ou à meia-noite. Então, de acordo com a Bíblia, quando o sol se põe, por exemplo, agora são 14h57. O sol tem se posto mais ou menos por volta das 17h30. Então, quando der 17h30, o sol vai abaixar, vai escurecer o dia. Se pôs o sol, esse dia acabou. Começou-se um novo dia. O dia sempre começa pela tarde, depois vem a manhã do dia e assim sucessivamente. Então, em Daniel 8,14, quando o anjo disse assim para Daniel: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, então ele está dizendo até 2.300 dias e o santuário será purificado. Por quê? Porque uma tarde e uma manhã representam um dia, conforme nós vimos no relato da criação. Então, depois de 2.300 dias, o santuário, da visão que Daniel teve, seria purificado. Vamos ver ainda mais aqui, ó. Em Levítico, no capítulo 25, do versículo 1 até o 4, está escrito o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. O que é o sábado? O sábado é um dia da semana, mais especificamente o 7º dia da semana. No caso, hoje, o 7º dia, o sábado. Sábado é um dia literal, de uma tarde e uma manhã, composto de 24 horas. Então ele está dizendo assim, ó: fala para o povo que quando eles entrarem na terra que eu vou dar para eles, que eu prometi dar para eles, que era a terra de Canaã, fala para eles que a terra deve descansar um sábado ao Senhor. Mas ainda continua dizendo: 6 anos semeará a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então lá no começo ele vem falando do sábado, e aqui ele continua falando do sábado, mas agora ele já está falando de anos, ó. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano, que representa o 7º dia ou sábado, haverá sábado. Ó, no 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Ou seja, de acordo com a lei de Deus, o sábado, que é o 7º dia da semana, é o dia que Deus, no final da criação, abençoou, separou e santificou para que nesse dia nós pudéssemos nos relacionar mais intimamente com o nosso Deus. Em outra passagem, Jesus diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria e onisciência, sabendo que nesse mundo nós viveríamos uma vida tão atribulada, tão corrida e tão cheia de tarefas, Ele, sabendo que nós não teríamos tempo para nos dedicarmos a Ele e nos fortalecermos espiritualmente e buscarmos, por meio do estudo da palavra dEle e da oração, a força espiritual para podermos vencer as tentações do inimigo, então Ele, já na sua infinita sabedoria, abençoou, santificou e separou um dia especial para que nesse dia nós pudéssemos nos dedicar inteiramente a Ele. E nesse dia, de acordo com a palavra e a ordem divina, nós não devemos fazer nenhum tipo de trabalho temporal, trabalho que vise o nosso benefício próprio, trabalho que visa lucro, interesse pessoal, enfim. Devemos trabalhar para o bem dos outros e devemos nos relacionar mais com Deus e com a nossa família. Aqui ele vem dizendo o seguinte: olha, Moisés, fala para o povo que quando o povo entrar na terra que eu vou dar para eles, que eles vão trabalhar na terra, vão cultivar na terra durante 6 anos. Mas depois de 6 anos, o 7º ano, vocês devem considerá-lo como se fosse o sábado. Nesse ano a terra deve descansar e não deve ser plantado nada na terra, nem colhido, nem vindimado, nada. Não se faça nada na terra. A terra deve descansar no sábado simbólico, que era o 7º ano da semana de anos. Em Levíticos 25, no versículo 8, diz assim, ó: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias da semana, olha só, dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos.
Então nós vemos que aqui, antes do povo, quando saiu do Egito, antes do povo entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã, Deus deu essa ordem para Moisés e falou: Moisés, instrui o povo que eles devem proceder assim na terra. Então aqui ele usou a simbologia de dias e anos para mostrar para o povo que no futuro, quando eles entrassem na terra, eles deveriam cumprir essa exigência aqui com o propósito de que a terra pudesse descansar. E com o propósito também de que eles aprendessem a confiar no Senhor. Porque o povo de Israel, eles eram um povo totalmente agrícola. Eles viviam daquilo que a terra produzia. E também dos cordeiros e tudo mais, né? O que acontece? No 7º ano, imaginem só, eles passam 6 anos plantando, colhendo, trabalhando na terra e vivendo daquilo que a terra produz para eles. Mas no 7º ano, eles não deviam fazer nada. Isso Deus fez não só para que a terra descansasse, mas principalmente para que o povo aprendesse a confiar nele. É que eu não coloquei aqui, mas no contexto desse assunto aqui, o Senhor vem dizendo aqui que o povo, a terra, ela produziria no 6º ano, ela produziria o suficiente para 3 anos. E no 6º ano o pessoal devia colher, guardar alguma coisa, e aí no 7º ano eles não iam plantar nada. No 8º ano eles iam plantar para colher no 9º só. E aí o Senhor vem dizendo, aqui no contexto do assunto que a gente está lendo, que quando eles começarem a colher a colheita do 9º ano, eles ainda estariam comendo a colheita do 6º ano, de tão abundante que seria o 6º ano, que eles, quando colherem do 9º, eles ainda estariam comendo de 3 anos atrás. E isso era para que eles aprendessem a confiar em Deus e acreditar que aquilo que Deus diz se cumpre na vida daqueles que acreditam nele. Mas tudo bem, o foco aqui desse assunto é mostrar para vocês que no passado Deus, ele fazia menção de dias simbolizando anos, querendo mostrar para eles uma lição espiritual. Em Números 14:34 nós vemos outra lição dessa. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então lá em Números a gente viu que o Senhor falou: olha, quando eles entrarem na terra, procedam assim. Mas quando eles estavam para entrar na terra, quando eles estavam apenas a uma fronteira de cruzar para poder já chegar na terra e tomar posse da terra prometida, a terra de Canaã, Moisés fez o seguinte: ele pegou 10 homens e os enviou para Canaã a fim de espiarem a terra, para ver como que a terra era, para conhecerem a terra antes de marcharem em direção à terra, para tomar posse da terra que Deus prometeu para eles. O que aconteceu? Eles foram para a terra e passaram 40 dias espiando, ficaram 40 dias. Depois dos 40 dias, eles trouxeram da terra um cacho de uva, para mostrar para o restante do povo que ficou. E a Bíblia diz que o cacho de uva era tão grande que precisou 2 homens carregar o cacho de uva para conseguir levar. 2 homens carregando um cacho de uvas. O que acontece? Quando os 10 espias voltaram, Moisés reuniu todo o povo, colocou eles diante do povo e falou assim, Moisés perguntou para eles: e aí, conta pra gente como que é a terra, é boa ou não é? Ela é frutífera, é produtiva, mana leite e mel mesmo, como a gente ouviu falar, ou não? E aí então 8 espias, 8 daqueles homens, disseram o seguinte: olha, realmente a terra é boa, mana leite e mel, é produtiva, é fértil, porém na terra moram muitos homens grandes, de estatura alta, homens gigantes. Eles são tão grandes que a gente perto deles é como se fossem gafanhotos. Eles olham para nós e nos veem como se fossem gafanhotos. Ou seja, a gente não pode dominar essa terra. A terra é boa, mas os homens de lá são poderosos, são fortes. E se a gente, que não tem exército, não tem nada, for marchar contra eles, eles vão destruir a gente. Vão fazer a gente em pedacinho. Então a gente não dá, a gente não pode tomar posse dessa terra. Porém 2 homens, um chamado Josué e outro Caleb, agiram diferente, eles tinham outro espírito. Eles disseram assim: não, eles disseram para o povo: não deem ouvidos para eles, vamos acreditar na promessa que o Senhor fez. Ele falou que a terra vai ser nossa e que a gente pode tomar posse, basta a gente marchar e ir em direção à terra. Vamos confiar no Senhor, vamos acreditar que Ele vai estar conosco. O que acontece?
Na discussão, os 8 conseguiram fazer a cabeça do povo. E o povo naquele momento se agitou e falou, não, a gente não vai voltar, a gente não vai entrar nessa terra. E aí eles começaram a murmurar contra Moisés e automaticamente contra Deus, que os havia tirado do Egito. E aí então, por causa da murmuração deles, eles começaram a dizer assim, então foi para isso que Deus nos tirou do Egito, para morrer aqui nesse deserto, na mão desses homens incircuncisos aí? O que acontece? Então o Senhor ficou indignado com essa murmuração. Então o Senhor pronunciou essa sentença contra eles. 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Ou seja, o povo já estava na porta de Canaã para entrar na terra prometida. Mas por causa disso, Deus ordenou que Moisés os guiasse de novo para o meio do deserto e lá eles ficaram 40 dias, cada dia representando um ano, ou seja, 40 anos. Ficaram 40 anos lá. Tanto é que toda aquela geração que não acreditou que Deus podia fazê-los tomar posse da terra, todos eles morreram no deserto e não entraram na terra. Durante esses 40 anos, toda aquela geração morreu. Os únicos de toda aquela geração que saiu do Egito, só 2 famílias entraram na Canaã terrestre, na terra prometida. Foi Josué e Caleb, os 2 que acreditaram, pois Deus os conservou em vida e foram os 2 únicos que entraram na terra. Os demais morreu tudo. Entraram outros homens depois, mas essa foi a nova geração que nasceu no deserto durante os 40 anos. Em Ezequiel 4:7 tem mais uma que diz assim, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizará contra ela. Mais uma vez aqui, cada dia por um ano, 40 dias, cada dia por um ano, 40 anos, Ezequiel deveria profetizar contra a cidade de Jerusalém. Então nós podemos ver aqui que em profecia, um dia representa um ano. Para que nós possamos entender as profecias bíblicas, precisamos levar em consideração esse ensinamento. O ensinamento de que em profecia um dia representa um ano. Então, em Daniel 8,14, nós entendemos da seguinte forma. O anjo, na visão que Daniel teve, diz assim, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, que são dias, representando como anos, 2.300 anos. Depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado então. E aí agora a gente toma como ponto de partida esse raciocínio para poder entender a questão da purificação do santuário. O que seria a purificação do santuário? Isso a gente vai ver melhor a semana que vem. A semana que vem a gente vai estudar como que era o ritual do santuário terrestre, para que a gente possa entender como ocorre a purificação do santuário lá no céu, onde ocorre o juízo. Em Daniel 8,15, então, depois que o anjo falou até 2.300 anos o santuário será purificado, aí Daniel vem dizendo assim, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como a aparência de homem. Então ele começou a tentar entender a visão, e aí ele teve outra visão. Depois que ele teve a visão das 2.300 tardes e manhãs, findou-se a visão, ele acabou a visão. Aí ele ficou pensando na visão, tentando entender. E aí ele já passou a ter uma outra visão, onde nessa visão ele viu alguém parecido com um homem na frente dele. E ouviu uma voz de homem de entre as margens do Ulai. O Ulai é aquele rio onde ele viu na visão do bode e do carneiro, naquele rio lá. De entre as margens do Ulai ele ouviu uma voz de homem. E a voz gritou assim, Gabriel, dá a entender a este a visão. Ou seja, aquele homem que ele viu na visão na frente dele era o anjo Gabriel. E aí agora ele ouviu por trás a voz de Deus vinda do céu, dando uma ordem para Gabriel. A voz de Deus ordenou a Gabriel o seguinte, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então Daniel não tinha entendido a visão, ficou meditando, e aí Deus mandou o seu anjo Gabriel descer até Daniel para que pudesse explicar para ele a visão, porque ele estava tentando entender, mas não estava conseguindo. Veio, pois, para perto de onde eu estava, o anjo, e ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então quando o anjo se aproximou dele, ele ficou amedrontado, porque a aparência do anjo é muito gloriosa. Afinal de contas, o anjo tinha vindo da presença do próprio Deus. E aí o que
que aconteceu? Ele ficou amedrontado, se prostrou em terra, mas aí o anjo falou assim: filho do homem, falou para Daniel, entende a visão, mas essa visão se refere no tempo do fim. Essa visão que você teve, ela é para o tempo do fim. Aí no versículo 19, ele disse assim, ó: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Ou seja, a visão das 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos, era para o tempo do fim. Esse foi o ponto que o anjo inicialmente chamou a atenção de Daniel. Daniel, essa visão, você precisa saber que ela é para o tempo do fim, não é para agora, é para o tempo do fim. Vamos continuar. No versículo 20 de Daniel 8, o anjo começa a explicar a visão agora. O carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Então aquele carneiro, que a princípio surgiu com 2 chifres, os 2 chifres representavam os reis da Média e os reis da Pérsia, ou seja, Medo-Pérsia, que eram 2 reis. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O bode que veio depois com um chifre no meio, esse chifre do bode, representava o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Isso quer dizer que a Grécia teve mais de um rei. Mas o chifre do bode peludo inicialmente era o primeiro rei. O ter sido quebrado, ou seja, quando ele viu que o chifre foi quebrado, levantou-se 4 em lugar dela. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força dela. Então, quando o primeiro chifre quebrou e surgiram 4 outros chifres, isso significa que 4 reinos se levantariam. No lugar do primeiro reino da Grécia, se levantariam outros 4 reis, mas eles não teriam a mesma força do primeiro rei. Então, no final do império deles, desses 4 reis que surgiriam na Grécia depois do primeiro, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, ou seja, quando os ímpios tiverem se rebelado extremamente contra Deus, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Esse é aquele outro chifre pequeno que surgiu de um dos 4. É esse rei aqui. Ele, falando desse rei, se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo. Ou seja, o poder que ele vai receber não vem dele mesmo. Destruirá terrivelmente, sem a menor piedade, e terá êxito em todas as suas pelejas. Derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Ou seja, esse poder que era cruel, muito poderoso, ele destruiria muitos, mas ele cuidaria em exterminar o povo de Deus. Ou seja, ele faria uma perseguição acérrima contra o povo de Deus, contra os cristãos. Olha só, obstinado pelo sucesso, ainda falando desse mesmo rei, obstinado pelo sucesso, ele enganará muitos, e de todas as formas, com extrema arrogância se sentirá o maior de todos os homens. Ou seja, vai ser um poder muito arrogante, um rei muito arrogante, que ele vai se sentir acima de todos os homens, vai se sentir superior e com autoridade maior que todos os demais. Esse mesmo rei destruirá uma multidão de pessoas que neles confiaram para viver em paz, e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Olha só, ele vai atingir até o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. Ou seja, quando esse poder que vai começar a se exaltar por si mesmo, vai começar a se exaltar e se sentir o maior de todos, ele vai se exaltar tanto, que ele vai atingir até o príncipe dos príncipes. O príncipe dos príncipes. Ou seja, ele vai começar a mexer agora no céu, nas coisas que acontecem lá no céu. Ele agora vai se autodenominar como sendo divino, ou como possuindo prerrogativas divinas e autoridade divina. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção de mão humana. Então esse poder arrogante, destrutivo, enfim, vai chegar um momento em que ele vai ser derrotado, mas não pelas mãos de homem, por outro tipo de força, que não é força humana. No versículo 26, finalmente, quanto à visão das tardes e das manhãs, olha só,
quanto à visão das tardes e das manhãs que te foi comunicada, eis que é de fato verdadeira. Então, o que você viu referente às 2.300 tardes e manhãs, ela é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, guarda o segredo por hora, porquanto tudo isso se refere a um futuro distante. Ou seja, 3 vezes o anjo falou, isso que você está vendo é para o futuro, não é para agora, é para o futuro. Então vocês viram que o anjo deu bastante detalhes sobre a visão, explicou para Daniel a visão. Mas no versículo 27 acontece uma coisa interessante. Eu, Daniel, fiquei vários dias exausto e abatido e doente, e depois me senti melhor e comecei a tratar dos negócios do governo. Mas continuei muito preocupado com a visão, porque não conseguia compreender o seu significado. Mas o anjo não acabou de explicar para ele? O anjo explicou ou não explicou? Pelo que a gente acabou de ler. Mas por que então que ele não ficou preocupado porque não conseguia entender o significado da visão? Porque tem um detalhe que o anjo não explicou. Então é o seguinte, vamos retomar aqui. Esses 2 chifres representam os reis da Média e da Pérsia, que é Ciro e Dário. Esse daqui representa Alexandre o Grande. Quando Alexandre foi derrotado, o seu império foi dividido em 4 partes pelos seus 4 generais. Eu ia procurar o nome dos generais, eu esqueci do nome dos 4 generais lá. Eu ia pôr aqui, mas eu acabei esquecendo. Resumindo, os 4 generais que serviam junto com Alexandre o Grande, quando Alexandre morreu, foi derrotado, né, foi morto, os 4 generais assumiram. Então o império de Alexandre o Grande foi dividido em 4, conforme a profecia. Por isso que esse chifre foi quebrado e nasceram 4. Só que de um desses impérios, de um desses governos, saiu um poder, que é aquele poder arrogante e tudo mais, tal, que surgiu num período específico, que a gente vai ver aqui. Então é contra esse poder que a gente estava vendo os detalhes e tudo mais agora no final. Poder que atingiria até o céu, o príncipe dos príncipes. Mas então o anjo explicou tudo isso daqui para Daniel, mas teve uma coisa que o anjo não explicou. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa parte ele não explicou. Ele não explicou. Ele só falou assim, olha, quanto à visão das tardes e das manhãs, saiba que ela é verdadeira. Mas sela a visão, guarda tudo isso porque isso ainda é para o futuro. Então essa parte ele não explicou, mas Daniel queria entender essa parte, porque foi essa parte que chamou a atenção dele. A outra o anjo explicou, ficou tudo certo, ele entendeu. Mas e essa parte? O que isso queria dizer? Por que 2.300 tardes e manhãs? O que aconteceria durante esse período? E quando esse período acabasse, o que ia acontecer? Era isso que Daniel queria saber, porque o anjo não explicou. Olha só, quanto à visão das tardes e das manhãs que te foi comunicada, eis que é de fato verdadeira. Foi só isso que o anjo falou. Falou que a visão é verdadeira, mais nada. Então vamos lá. Já no capítulo 9, no versículo 3, então, Daniel fez uma oração. Ó, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Ou seja, prostrado na terra, com um saco por cima. Resumindo, em posição de humildade, ele se prostrou perante a Deus para buscá-lo, a fim de orar com muitas súplicas para ele. Orar com muitas súplicas para Deus. Bem? O que acontece? Então, como ele não entendeu a visão, e ele ficou vários dias doente, como ele mesmo falou, mas depois de alguns dias, depois de ter se recuperado, voltou ao trabalho que fazia na casa do rei, mas ele ainda continuou preocupado. Como ele queria entender a visão, então ele foi a Deus, porque ele sabe que só Deus revela mistérios. Então ele foi e começou a suplicar a Deus em oração. Ele fez uma oração. Suplicando, nessa oração, ele reconhece os pecados dele, os pecados do povo, suplica por misericórdia, ele pede que Deus possa perdoar o pecado dele, o pecado do povo, enfim. A oração se baseia nisso. Como é longa, a gente não vai ler. Mas no versículo 21, então, ele vem dizendo assim, ó, enquanto eu falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, ou seja, o mesmo anjo que é Gabriel, ele veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino, ou seja, 3 horas da tarde. No ritual do santuário terrestre, lá com o povo judeu, durante o dia eram efetuados 2 sacrifícios todos os dias, um às 9 horas da manhã e um às 3 horas da tarde, que era o sacrifício vespertino. Então, às 3 horas da tarde, quando ele ainda estava orando a Deus, Gabriel veio voando rapidamente diante dele. E aí então,
Ele me instruiu, o anjo Gabriel instruiu Daniel da seguinte forma, e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, ou seja, quando Daniel começou a orar, saiu a ordem, ou seja, Deus ordenou, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Agora o anjo então vai começar a explicar o quê? A parte que Daniel não havia entendido, as 2.300 tardes e manhãs, porque o restante já estava claro, ele já tinha entendido. Mas essa parte não. Então aí agora, como ele suplicou entendimento para entender, então Deus ordenou a Gabriel, Gabriel veio e agora falou: vim para te declarar porque você é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. E aí agora o anjo vai começar a explicar o que significa os 2.300 tardes e manhãs.